começar. Boa noite a todos. Boa noite. Abertura dos trabalhos. Convoco o senhor segundo secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores, certificando após o número de presentes. Hélio Donizete de Lima Jardim. Presente. Fábio Bueno. José Antônio Ramos. Presente. José Carlos dos Santos. Presente. Márcio Abrão de Oliveira. Presente. Milton Custódio. Presente. Paulo Roberto Fagundes. Presente. Pedro Donizete de Godoy. Presente. Roberto Zamana. Presente. Senhor presidente, os 9 vereadores estão presentes. Acórdão suficiente para o início dos trabalhos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, às 19 horas, declaro aberto os trabalhos desta primeira sessão extraordinária de 2018. Ordem do dia. Votação de matérias. Do Executivo. Turno único de votação secreta. Veto integral ao PL número 12/2017 do Legislativo, que estatui a avaliação periódica dos prédios escolares e demais instalações físicas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Tuiuti. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do referido veto e pareceres. Ofício GP número 551/2017. A sua excelência, o senhor Milton Custódio, presidente da Câmara Municipal de Tuiuti. Senhor presidente, comunico a vossa excelência que nos termos do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente por contrariedade ao interesse público o projeto de lei número 12 de 14 de novembro de 2017, que estatui a avaliação periódica dos prédios escolares e demais instalações físicas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Tuiuti. Atenciosamente, prefeito Jair Fernandes Gonçalves. Motivo do veto à contrariedade ao interesse público. O presente texto aprovado pelos nobres edis, data máxima vênia, contraria o interesse público ao ponto que institui uma norma que objetiva realizar avaliações que já são realizadas pelo corpo técnico da administração municipal. Isso porque o Departamento de Educação, Cultura e Esportes, além de realizar avaliações periódicas nos prédios públicos sob sua responsabilidade por meio dos diretores das escolas, tão logo constatado a necessidade de reparos nos prédios, notifica ao Departamento de Projetos, Obras e Serviços Municipais para realizá-los. Por outro lado, vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por ocasião da auditagem de cada exercício, também vistoria as escolas municipais, recomendando as adequações e providências necessárias. Ademais, necessário salientar que em 19 de julho de 2016 já houve a apreciação do projeto de lei número 8/2016, muito semelhante ao exposto e de autoria do mesmo vereador do projeto em questão, vetado pelas mesmas justificativas, cujo veto foi acatado pelos nobres edis. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, Jair Fernandes Gonçalves. Parecer jurídico desse veto do procurador jurídico substituto Sérgio Helena. Não há como se aceitar que o regimento interno defina a maioria absoluta de forma contrária a todas as regras legais vigentes, até porque o STF já definiu que a maioria absoluta em câmaras de número ímpar corresponde ao número inteiro e mediante superior à metade, com o que concorda L. Lopes Meireles, na mais que conhecida obra Direito Municipal Brasileiro. Maioria absoluta que compreende mais da metade do número total de membros da Câmara,
computando-se os presentes e ausente a sessão. Erroneamente se diz que a metade mais tal afirmativa só é válida para os totais pares, não o sendo para os ímpares. Nesses, a maioria absoluta é representada pelo número inteiro mediante superior à metade. Com isso, podemos concluir que o veto, após análise das comissões pertinentes, deve ser deliberado no prazo de 30 dias, obedecido o quórum de maioria absoluta. 5. Apreciação Tuiuti, 20 de fevereiro de 2018, Sérgio Helena, Procurador Jurídico. A Comissão de Justiça e Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. A propositura ora em análise, cujo tema tratado é indicado no título desse e refere-se à obrigatoriedade da Prefeitura levar ao efeito a avaliação periódica dos prédios escolares e demais instalações físicas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Tuiuti. Foi submetida à deliberação plenária na 26ª sessão ordinária, tendo sido aprovada pela unanimidade desta Casa de Leis. Encaminhada ao prefeito para sanção em 12 de dezembro de 2017, o mesmo retornou a esta Casa de Leis em 29 de dezembro de 2017, tendo sido vetado integralmente, sob o argumento de que os diretores da escola fazem esta avaliação periodicamente. Da mesma forma, o Tribunal de Contas. Esse é o relatório. Isto posto no entendimento desta relatoria, o veto não merece prosperar, porque não houve a exposição de qualquer vício relacionado à iniciativa ou inconstitucionalidade da lei ou quaisquer outras irregularidades de ordem técnica jurídica, mas tão somente opinião pessoal do chefe do Executivo, que entende como desnecessário o comando trazido pela lei vetada. Ora, não se pode dar credibilidade à vistoria de prédios levadas a efeito por diretores de escola ou auditores do Tribunal de Contas. Eis que somente engenheiros civis e profissionais da área têm competência para tal. Considera-se ainda que as avaliações devem ser feitas periodicamente e seus resultados e conclusões devem ser levados ao conhecimento da população, conforme prevê a lei vetada pelo chefe do Executivo, bem como as diretrizes para as reformas devem ser de pronto elaboradas, o que não se pode esperar nem há como cobrar, inexistindo comando legal que imponha tal expediente. Nesse sentido, opinamos de forma assertiva para a rejeição do veto. Hélio Donizete de Lima Jardim, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. José Antônio Ramos. A Comissão de Justiça e Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Autor, vereador Pedro Donizete de Godor, tem o parecer apartado. Só um momento. Coloque em discussão o veto. Não havendo discussão, coloco em votação secreta. Solicito ao senhor segundo secretário que mostre que a urna está vazia e faça a chamada de senhores vereadores que deverão dirigir-se à sala ao lado para votar após depositar seu voto na urna, que após será conferido pelo assistente administrativo junto com o segundo secretário. Hélio Donizete Lima Jardim. Aqui. Fábio Bueno da Silva.
Tem caneta lá? José Antônio Ramos. José Carlos dos Santos. Márcia Abraão de Oliveira. Milton Custódio. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy. Roberto Zamana. Para todos? Senhor presidente, os 9 votaram. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a contagem dos votos. Solicito à senhora Elisângela, se puder acompanhar. Abrindo os votos. Você vai marcando aí? Vou marcando.
Um voto favorável. 2 voto favorável. 1 contrário. 1 contrário. 1 ao contrário. 1 ao contrário. 1 favorável. 1 ao contrário. 1 favorável. Arriscado, né? Pode passar no... Senhor presidente, 5 votos contrários, 4 favoráveis. O veto integral ao PL número 12/2017 do Legislativo, do Executivo, pelo Executivo foi rejeitado por 5 votos contrários. Veto integral ao PL número 11/2017 do Legislativo, que dispõe sobre a proibição de pessoas alheias ao âmbito escolar entrarem e circularem nas instituições de ensino sem acompanhamento de funcionário e da outras providências no município de Tuiuti, de autoria do vereador Hélio Donizete Lima Jardim. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do referido veto e pareceres. Ofício GP número 550/2017. Queria fazer um requerimento solicitando a dispensa da leitura do veto, que todos os vereadores já possuem a cópia, e que seja lido só, se a casa assim decidir, o parecer da Comissão de Justiça. É só as conclusões, né? Isso. Submeto ao plenário o requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira para a dispensa da leitura do referido veto, leitura na íntegra dos pareceres e só relatando as conclusões dos pareceres jurídicos e das comissões. Está em discussão o requerimento? Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar-se. O requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira foi aprovado por unanimidade. Então, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura só das partes conclusivas. Parecer jurídico do substituto Sérgio Helena. Podemos concluir que o veto, após análise das comissões pertinentes, deve ser deliberado no prazo de 30 dias, obedecido o quórum de maioria absoluta, 5. Esse é o parecer jurídico. A Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor dá o parecer que, nesse sentido, opinamos de forma assertiva pela rejeição do veto, por ser medida de superior interesse na nossa comunidade, vez que disponibiliza instrumento legal para coibir a entrada e trânsito de estranhos nas unidades escolares, resguardando-se aquele que é o maior bem da nossa cidade, nossas crianças e jovens. Hélio Donizete de Lima Jardim, presidente, José Antônio Ramos, vice-presidente, e também tem o parecer apartado da Comissão de Justiça e Redação e Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, do vereador membro Pedro Donizete de Godoy. Coloco em discussão. Pedi só ao senhor vice-presidente ocupa a mesa. Senhor presidente em exercício, senhor primeiro, segundo secretário, senhores vereadores, vereadora, internautas. Senhor presidente, eu gostaria só de deixar aqui uma reflexão e pedir para os nobres colegas, a gente sabe que é voto secreto, a gente sabe quem vota a favor, quem vota contra, mas a gente pede, a gente votou esse projeto por unanimidade nessa casa. Agora, o prefeito mandar um veto e ter
4 votos aqui dentro, ele declara que ele manda em alguns vereadores aqui, né? Aí a gente se falava lá no passado de pau mandado, e se eu votasse a favor do projeto, por mais que o prefeito fosse da minha base, eu ia ter que manter a minha votação, porque lá atrás eu já devia ter analisado que o projeto não servia, o projeto não era bom, o projeto tinha a contrariedade à população, porque inconstitucionalidade não tem. Então, fica difícil. Então, a gente pede que reflita nisso aí, o voto é secreto, o prefeito não vai ficar sabendo, se reflita na hora de votar ali. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu não concordo com a atitude que nós somos aqui pau mandado, como já foi falado nessa sessão e em várias sessões. Eu acho que cada um tem uma forma de interpretar. Não, você está dizendo que isso mostra que nós temos... Aqui não existe ditadura e nenhum vereador é pressionado para votar qualquer coisa que o prefeito manda. Eu voto de acordo com o que eu penso que eu acho que é certo e com o que eu acho que é errado. Então é só para esclarecer, para que não fique esse negócio de pau mandado, de que o prefeito manda. É só isso aí, senhor presidente. Muito então eu só vou agradecer a Vossa Excelência que na época votou a favor do projeto, naquela votação. Não sei por que agora, com o veto do prefeito, então, mudou a sua ideia. Mas todo mundo tem o direito de rever o voto. Senhor presidente. Se não fosse, não vinha para casa para a gente dar parecer no veto. Então, acho que todo mundo tem o direito de rever e analisar. Senhor presidente, eu já tive Então, a reflexão, eu já tive projeto nessa casa aqui, senhor presidente, que foi votado a favor e no segundo turno foi votado contra. Então, é normal. Então, mas não pau mandado, eu acho que essa frase é meio ruim, né? Eu não sei se não, eu não sei, viu, senhor presidente, eu não sei se lá atrás, né, o senhor está há 20 e poucos anos aqui já, se existia isso, que era pau mandado ou não. Então, agora, eu não participei lá atrás, é só isso. Eu nunca vi isso aqui acontecendo, o que está acontecendo, vereador. Depois de aprovado o projeto, um veto do prefeito se aceita para derrubar. Então, é só isso. Eu acho que já deve ter ocorrido até coisa pior aqui, né? Senhor presidente, demais vereadores, internautas, boa noite. No projeto anterior, eu não quis tecer nenhum comentário, eu só queria pedir o apoio, né, contra o veto em relação a esse projeto, porque no dia que foi votado o projeto, foi votado por unanimidade, teve vereador que elogiou o projeto, né, parabenizou pelo projeto, e daí, hoje, votando a favor do veto, um veto que não justifica nada, um veto que simplesmente defende o interesse pessoal do prefeito, a forma dele pensar, e não no interesse público. Eu acho que se não existe interesse público, não existe para ele, porque eu acho que para a comunidade e para o município, eu acho que há o interesse público sim, até porque eu acho que a partir do momento que tem uma lei formalizando, aí tem que cumprir. Porque enquanto não há uma lei, você pode agir, você pode fazer aquilo que a lei está pedindo, mas você não tem a obrigatoriedade. E nós, vereadores, não temos como cobrar isso. Agora, a partir do momento que há uma lei, aí ela tem que ser cumprida. Eu acho que é só fazer cumprir. Tá, os secretários, o pessoal, como diz, né? Eles já fazem isso, o Tribunal de Contas. Tá. E nós tomamos conhecimento? Nós tomamos conhecimento, no caso como foi o primeiro lá, né? Que comunica à Câmara a real situação? Não. Né? E então eu acho que o vereador ele tem que, o projeto de lei também ele dá a garantia de você ter a informação, de você facilitar para que você consiga melhor fiscalizar, né? Esse veto, à parte, vereador? Sim. Esse veto ele vem em confronto à lei aprovada nessa casa por unanimidade, a qual proíbe pessoas alheias ao âmbito escolar adentrar, circular estranhas lá, pessoas estranhas. Está certo que já existe um controle unilateral, mas nada melhor do que uma lei para que a gente possa cobrar isso. Então, entendo, a casa aprovou por unanimidade,
com todo o gramor de uma lei que vem, sim, trazer benefício à população. Mas aí eu entendo que o veto, o confronto do veto à lei, é só porque, no meu ponto de entender, vereador, posso estar errado, salvo engano, eu acho que é só porque o projeto é de Vossa Excelência. Não tem como concluir de outra forma. Então, eu acho que para mim não é mérito nenhum. Qualquer vereador dessa casa aí fizer um projeto de lei de bem para a população, eu acho que não devemos levar por esse caminho. Vamos criar um problema só porque é do vereador tal. Então, eu acho difícil agir dessa forma e a casa ser conivente com isso. Eu não acredito a casa porque eu só tenho a agradecer. Já no primeiro veto, obteve aí 5 votos. Maioria absoluta, a qual nós precisava. Muito obrigado aos 5 vereadores que votaram contra o veto. E acredito que vamos ter novamente, nesse veto, também 5 votos, que é a maioria absoluta, é o que nós necessitamos. E vai ser derrubado o veto e a lei vai ser sancionada. Vai ser sancionada e entrar em vigor. Pode ter certeza. Não obtemos o mesmo êxito em tempos passados, mas agora, graças a Deus, temos aqui vereadores que estão vendo com muita responsabilidade isso aí. E vamos obter esse êxito. E Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Está de parabéns o projeto, seja de Vossa Excelência, seja de quem for. Com certeza, nessa casa, temos que trabalhar dessa forma. Não é uma lei que gera despesa, gera prejuízo nenhum para o município, não é inconstitucional, não vem contrariando a população, como é dito, não vem contrariando em nada. Então, vereador, muito obrigado pela parte, com certeza peço aos nobres colegas que mantenham o voto contrário a esse veto. Eu agradeço as palavras. E quero dizer aqui também que, apesar do projeto dizer proibir, isso não quer dizer que todos poderão adentrar a escola sim, só que com acompanhamento, né? Então, não é você entrar torto direito. As pessoas entram na sua casa assim, torto direito? Eu acho que não, né? Eu acho que deve ter um respeito, além da segurança, né? E aquilo que o senhor falou, né? Na legislatura passada, esse projeto já foi apresentado, né? Não sei, e o projeto também foi aprovado e depois o prefeito vetou pelo mesmo motivo e esta casa acolheu o veto. E agora, mesmo sabendo de tudo isso, a casa votou por unanimidade, parabenizou, né? O projeto foi parabenizado, com exceção de um vereador que colocou que poderia ser um pouquinho melhor e tal, mas votou favorável. Eu lembro muito bem disso. E depois simplesmente chega na hora para decidir sobre o veto, muda completamente o seu voto, uma total incoerência, né? Eu sei que as pessoas podem mudar seu voto, né? As pessoas podem mudar seu voto, podem pensar melhor, mas, gente, neste caso, a mudança do comportamento, sinceramente, leva a gente a pensar um monte de coisa assim, né? Apesar que as pessoas falam, não, porque é meu direito. Gente, nós não analisamos pelo que se fala, mas pelo comportamento, o comportamento de estudo, né? Mas mesmo assim, eu gostaria de pedir o apoio de todos. Uma forma também desta casa ser independente. Se essa casa aprovou por unanimidade, eu acho que nada mais justo do que você realmente manter o seu voto. Coisa que acontece hoje no Congresso, vai lá, Congresso vota, presidente vai lá, veta, volta para o plenário. Quer dizer, quem votou favorável, ele vota contra o veto, porque é uma questão de coerência naquilo que faz. Agora, se hoje você faz uma coisa, amanhã alguém chega e passa uma determinação para você, e você acata, né? Não dá para a gente não entender que isso é algo
né, que já foi falado nesse dia, nesta casa. Mas muito obrigado e peço o apoio de todos. Presidente, primeiro e segundo secretário, senhora vereadora, senhores vereadores. Eu acho que tem hora a gente acaba escutando coisas que não devem e não cabe até mesmo discussões. Eu tenho certeza que a respeito dos vetos, e aqui estão os companheiros presentes, o prefeito sequer fez qualquer tipo de reunião dizendo para que nós tinha que decidir pelo veto. Eu acho que aqui todos são de maior, todos são capacitados, todos têm suas condições e todos têm seu respeito e seu valor. Então eu acho que aquele que vai querer votar a favor do veto, contra o veto, cabe cada um dos senhores vereadores. Eu, ultimamente, a gente acaba escutando muitas coisinhas em cima, né, de tribuna, que isso não vem nos agradando. Isso não vem nos agradando. Eu acredito que a casa precisa ter um pouco mais de respeito com os companheiros que aqui estão e estão cumprindo a sua legislação. Eu acho que o respeito é bom. E tenho certeza que cada um de nós, depois que vamos embora, nós fica analisando qualquer tipo de gestos, qualquer tipo de situações. E essa casa não pode mais passar por isso. Respeito. Eu acho que essa casa tem que dar o respeito para cada um de nós vereadores que aqui estamos. Não estamos aqui por um acaso. Fomos eleitos para defender a nossa bandeira, seja lado A ou lado B. Então eu peço, senhor presidente, que haja um pouco mais de respeito aqui nessa casa. Se o senhor quiser ter as condições de tocar, tá, aqui dentro do legislativo, que não haja qualquer tipo de desavença. É só isso que eu tenho a dizer. Respeito com cada um de nós vereador, não importa se é o A, B ou C. Aqui tem 2 pesos e 2 medidas. O tratamento tem que ser igual, senhor presidente. Eu peço, por favor. Com certeza todo mundo é respeitado, senhor vereador. O único problema é que ainda discutimos aqui a questão do voto. Cada um vota do jeito que quer. Só que é estranho, né? E a população tem que estranhar isso também. Então, eu não sou eleitor de Vossa Excelência, nem muito menos de outros vereadores daqui. Acho que quem é o eleitor que deve avaliar seu vereador. Com certeza, senhor presidente. Eu acho que, desculpa de interromper, mas eu acho que a população, elas estão sabendo realmente o que elas querem e quem são as pessoas que realmente trabalham para o nosso município. Só isso. Com certeza. Continue a discussão. Não havendo discussão, coloco em votação secreta. Solicito ao senhor segundo secretário que mostre que a urna está vazia e faça a chamada dos vereadores que deverão dirigir-se à sala ao lado para votar e após depositar seu voto na urna, que após será conferido pelo assistente administrativo junto com o senhor segundo secretário. Hélio Donizete Lima Jardim. Fábio Bueno da Silva. José Antônio Ramos.
José Carlos dos Santos. Márcia Abião de Oliveira. Milton Custódio. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy. Roberto Zamana. Zafraiaia. Saiu correndo. Tem pressa não. Senhor presidente, novo vereador votaram. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a contagem do voto. Peço à assistente administrativa que auxilie. Um a favor. Favorável. Um contra. Um contra. Um contra. Um favorável. Outro favorável. Contrário. Contrário. Ou favorável. Ou contrário. Senhor presidente, 5 votos contrários, 4 favoráveis. O veto integral ao PL número 11/2017 do Legislativo foi reprovado por 5 votos.
Voto integral ao PL 23/2017 do Executivo, que altera o anexo 1º do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Tuiuti. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do referido veto e pareceres. Ofício GP número 554/2017, ao excelentíssimo senhor Milton Custódio, presidente da Câmara Municipal de Tuiuti. Senhor presidente, comunico a vossa excelência. Gostaria de fazer a dispensa da leitura do veto e que o parecer fosse lido só no conclusivo, já que todos os vereadores possuem a cópia. Então, submeto ao plenário o requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira, solicitando a dispensa da leitura do veto, a dispensa da leitura dos pareceres de forma integral e lendo, então, só as partes conclusivas. Coloco em discussão o requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar-se. O requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira foi aprovado por unanimidade. Então, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura das partes conclusivas. Parecer jurídico de Sérgio Helena. Podemos concluir que o veto, por análise das comissões pertinentes, deve ser deliberado no prazo de 30 dias, obedecido o quórum de maioria absoluta, 5. Isso é parecer jurídico, substituto Sérgio Helena. A Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor tem o parecer que considera-se ainda que o veto apresentado ao PL 24/2017 sequer foi apreciado ainda por esta Casa de Leis, eis que sua tramitação encontra-se suspensa por medida judicial, não se podendo atrelar um caso ao outro. Tampouco esta Casa de Leis agir de forma divergente da votação que aprovou a propositura elaborada e encaminhada pelo próprio prefeito municipal. Nesse sentido, opinamos de forma assertiva pela rejeição do veto. Presidente Hélio Donizete de Lima Jardim, vice-presidente José Antônio Ramos. E tem o parecer apartado do membro, que é da Comissão de Justiça e Redação do Meio Ambiente e do Consumidor, vereador Pedro Donizete de Godoy. Coloco em discussão, solicito ao senhor vice-presidente que ocupa a mesa. Senhor presidente em exercício, senhor primeiro, segundo secretário, senhores vereadores, vereadoras, assis aqui presente, internautas, temos aí um número grande aí de internautas acompanhando, muito obrigado pelo prestígio que vem dando aí a Câmara Municipal. E, senhor presidente, deixar claro aqui, e não vamos ser ofensivos, vamos sim pedir para que os novos vereadores ponham a mão na consciência, porque esse projeto, senhor presidente, que gerou esse veto a essa lei, ele veio acropado a um outro projeto que foi difundido aí, várias emendas pelas comissões, e que está hoje em júdice, aguardando, por enquanto a Câmara não foi citada, para que faça a sua defesa e seus esclarecimentos ao judiciário. Com certeza, estou tranquilo que a segurança será derrubada e a gente vai votar também o veto no PL que ficou suspenso por júdice. E esse PL é 2% de aumento, gente. É uma vergonha, concordo.
Eu ouvi de muitos professores que isso é uma vergonha, 2% de aumento. Mas por orientação do pessoal do sindicato SISMUB, orientação para mim, senhor presidente, vereador, não estou dizendo que é orientação para a Câmara, para esse vereador, para que a gente votasse a favor dos 2%, porque a gente tem aí hoje, esse ano, um IPCA de 2,85%, então 2% é significativo, com certeza é, e 2% que podia ter sido aprovado o ano passado, já podia estar em vigor, e quem sabe esse ano sair uns 6, 7, 8%, já somando, seria 9, quase 10%, que os servidores, os profissionais do magistério estaria sendo reconhecido e valorizado. Então eu peço que ponha a mão na consciência e vamos ser contrário a esse veto, para que os profissionais do magistério possam ter pelo menos essa vergonha que é de 2%. Mas tenha isso aí, que nós já aprovamos aqui nessa casa. Porque o que é engraçado, né, senhor presidente, que o projeto vem do prefeito, depois o projeto se torna inconstitucional pelo próprio prefeito, não dá para entender mais nada. Não dá para entender mais nada, senhor presidente. O projeto não era nosso, o projeto era da base do executivo, aí ele se torna inconstitucional, aí quem vota é nós. Tem requerimento feito aqui na casa, que a própria pessoa faz requerimento e vota contra, que vai chegar na mão do juiz. Ele vai ter conhecimento de tudo que aconteceu aqui. Eu acredito que o juiz foi enganado, e é o que nós vamos provar para o juiz. Aí vai chegar a conhecimento dele. Porque os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, o juiz não sabe da verdade, com certeza. Mas, esse veto, peço o voto pela contrariedade do veto. Pelo menos que os profissionais tenham os 2%. Só me dá uma parte, vereador. Aqui se fala em respeito, né? Qual o respeito que o executivo está tendo com esta casa? Ele apresenta um projeto, a casa aprova o projeto dele e depois ele veta o próprio projeto dele. Será que ele acha que essa casa é uma casa de brincadeira? É uma casa de marionete? Né? Depois você fala as coisas, as pessoas ficam queimadas, né? Fica queimado, fica nervosa, acha que você... Eu acho que quem dá o respeito tem respeito. Agora, se não dá o respeito, né? Fazer o quê? Aí você é obrigado a falar, né? Não é verdade? Porque é brincadeira. Nós perdemos nessa casa um tempo para analisar o projeto e para votar o projeto que veio do executivo. Nós aprovamos o projeto e depois ele veta o próprio projeto dele. E podia votar de forma parcial. Se ele não concordava com as emendas, não precisava votar o projeto integral. Exato. Ele vetava as emendas. E outra, e a emenda, uma emenda que não muda nada, né? Uma emenda que não muda nada, sabe? Uma coisa, isso para mim, na minha visão, é um absurdo. É um absurdo. Sabe, tem coisas que acontecem nesta casa ou nessa cidade que me deixa assustado. Me deixa, sabe, coisa mesmo ridícula. E isso para mim é o cúmulo do ridículo, tá? Mas é isso. Mas independente de tudo isso, eu espero que a casa vote contra o veto para que a gente exija um pouco mais de respeito, né? Um pouco mais de respeito, porque se a casa aprovou um projeto que veio do próprio executivo e agora ele veta dizendo que porque o outro não tem nada a ver um projeto com o outro. Tem nada a ver uma coisa com outra. Então, porque o outro projeto não atendeu a necessidade dele, então resolveu vetar isso aqui. É joguinho, sabe? É joguinho esse. Eu volto a dizer, sabe? Isto para mim é molecagem. Ninguém tira da minha cabeça que é moleque. E moleque, fazer o quê, né? Agora o povo tem que acordar e parar de colocar moleque no comando da cidade. O presidente em exercício, você está se referindo ao prefeito como moleque? Senhor presidente. Só uma parte, senhor presidente. Não, o vereador. Ele está se referindo ao prefeito.
Eu vou pedir atitude do vereador, que é o presidente da casa, com relação à conduta do vereador, porque eu acho que, para mim, isso daí é falta de decoro parlamentar. Você se referir à pessoa dele como moleque, como irresponsável, como várias coisas que vem sendo citadas. Eu acho que tem que ter atitude nessa casa, o assunto não é esse que está em discussão, a gente está discutindo o projeto. Eu acho que ofensa, o vereador deve chegar e falar para o prefeito, porque nós que somos vereadores aqui, a gente não é obrigado a escutar. Então, eu acho que tem que analisar a conduta, e eu vou pensar muito bem para pedir um pedido da conduta do vereador aqui na casa, que é o presidente que está em exercício. E com relação a esse projeto de lei, com relação a esse projeto de lei que foi vetado, tudo bem que nós somos voto vencido, porque a gente é 4 votos, vocês são a maioria. Esse projeto já foi reprovado pelos 4 vereadores aqui, pelo Pedrinho, pelo Paulinho, pelo Carlinhos e por mim. E não que o prefeito vetou o projeto que ele mandou na casa, ele apenas retirou um artigo daqui desse projeto. Eu acho que ele tem todo o direito, e quantas picuinhas, que eu acredito que já é pessoal com o chefe do executivo, eu acho que o vereador tem que ir lá e tirar as desavenças com ele. Tem que parar de ficar aqui nessa casa chamando de moleque, chamando de mentiroso, porque eu já vi processo por quebra de decoro parlamentar por chamar de mentiroso. Então eu estou pedindo atitude aqui nessa casa, que chega de palhaçada. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, em exercício. O vereador. Eu acredito que eu falei, acabei de falar em cima de tribuna. A palavra está com o senhor. O senhor é o dono da palavra. Tá? O senhor está presidindo. Eu gostaria da palavra. Eu falei em cima de tribuna, que a gente já vem escutando esse tipo de coisa. Nas outras sessões, mesma coisa. Olha, eu acho que cada um de nós temos que responder pelos nossos atos. E eu gostaria muito, senhor presidente, em exercício, que o senhor chegasse e falasse isso na frente do executivo. O senhor chegasse e falasse na frente dele que ele é moleque. Então, eu gostaria muito, eu ia parabenizar o senhor se o senhor fizesse isso. Então, a casa precisa, o mais rápido possível, ter uma conduta. Eu estou falando, gente, não estamos tendo, nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para fazer os nossos projetos de lei e analisar. Mas a gente levar a ofensa para casa, não. Vereador. Só por questão de ordem, vereador, o senhor já falou. Fugiu muito da matéria. Mas eu gostaria que... A palavra está na tribuna, tá? Não. Ele está usando a palavra. Não, tudo bem, eu faço a palavra depois. É que fugiu muito da matéria e já não é aceito em regimento tratar de matéria estranha em sessão extraordinária. Então isso aí, daqui uns dias nós tem sessão de novo aí usa o espaço do grande expediente para acertar essas coisas, né, vereador Paulo? Isso aí. Então... é o que eu tenho a dizer. Peço novamente aos companheiros que votem contra o veto para que os profissionais do magistério possam, pelo menos, ter os 2% de reajuste. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um pedido aqui, que eu quero que conste em ata a pronúncia do presidente que estava em exercício quanto ao assunto de moleque, que eu vou tomar as devidas providências. Muito obrigada. Senhor presidente, primeiro, segundo secretário, mais uma vez eu subo aqui e vou questionar isso aí, senhor presidente. O senhor está em exercício. Isso ainda não pode acontecer de maneira alguma. Eu acho que a gente já viu isso aí em outras câmaras municipal, no qual o vereador que chamou um outro ali, se eu não me engano, a senhora vereadora pode questionar isso aí, ele teve que abrir aqui, tem que ter uma conduta. Senhor vereador, não querendo atrapalhar o senhor, mas o senhor já falou isso, o presidente que estava em exercício, o vereador Hélio, também falou. Nós trata esse assunto no grande expediente da próxima sessão, que hoje está fugindo, a vereadora sabe disso, ela foi presidente da casa, hoje está fugindo muito, a sessão extraordinária. Senhor presidente, então, eu acho que eu venho aqui, e a gente tem que escutar. Quando dá o respeito, quando a gente recebe o respeito, nós damos respeito. Mas ultimamente, nós não estamos tendo respeito. Então, eu peço que o senhor fale do veto. Tá, senhor presidente? Estou falando com o senhor. Fala do veto. Estou falando do veto, mas eu estou falando com o senhor também. O senhor, como presidente da casa, o senhor tem que rever esses conceitos. Então, vereador, eu estou com a senhora está certa, e gostaria muito que o presidente de exercício chegasse e falasse na cara. A vossa palavra está cortada, vereador. Se você continuar, será tomada providência também, que eu estou pedindo para essa matéria ser discutida em grande expediente em uma próxima sessão. Está fugindo, a Márcia falou, o senhor falou, o Hélio falou, mas chega. Vamos discutir o veto. Olha isso.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Nós estamos já no 23, né? Solicito ao senhor segundo secretário que mostre a urna se está vazia e faça a chamada dos senhores vereadores que deverão dirigir-se à sala ao lado para votar após depositar seu voto na urna, que após será conferida pelo assistente administrativo junto com o senhor segundo secretário. Hélio Donizete, de Lima Jardim. Fábio Bueno da Silva. José Antônio Ramos. José Carlos Santos. Milton Custódio. Não. A marcha já foi? Tá. Já está marcado aqui? Acho que sim. Milton Custódio. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy. Roberto Zamana.
Vai. Senhor presidente, já votaram todos os vereadores. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a contagem dos votos. Peço assistência administrativa que auxilie. Um contrário. 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 Favorável. Favorável. Contrário. Favorável. Contrário. Favorável. Senhor presidente, 5 votos contrário e 4 favorável. O veto integral ao PL número 23/2017 do Executivo foi rejeitado nesta casa por 5 votos. Primeiro turno de votação simbólica. Projeto de lei número 1/2018 dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial destinado à execução do projeto Esporte Social com recurso de convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do PL e de seus pareceres. Ofício número 18/2018. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do projeto e dos pareceres, já que... Então coloco o requerimento verbal do vereador Paulo Roberto Fagundes, solicitando a dispensa da leitura dos pareceres, do projeto, dos pareceres, e lendo só então de forma a parte conclusiva. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Paulo Roberto Fagundes. Não havendo discussão, está em votação. Se favorável, permaneça como estão, se contrário, querem se manifestar-se. O requerimento verbal foi aprovado por unanimidade, então solicito ao senhor primeiro secretário que faça somente a leitura das partes conclusivas. Parecer jurídico pelo prosseguimento da discussão da matéria, sempre respeitando a autonomia legislativa desta Casa de Leis, sem não antes a manifestação da contabilidade do Legislativo. Esse é o parecer jurídico do Sérgio Helena. Parecer contábil da contadora Maria Eliette Varone. Sendo assim que me compete, esclareço que o projeto está apto a ser remetido à Procuradoria Jurídica e comissões desta Casa de Leis, após tramitar em plenário. A Comissão de Justiça e Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, após análise do projeto de lei e do parecer jurídico contábil desta Casa, esta comissão entende que o projeto está apto a ser discutido e votado em plenário pelo presidente e relator Hélio Donizete de Lima Jardim, membro Pedro Donizete de Godoy e vice-presidente José Antônio Ramos. A Comissão de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, também após analisar o projeto e diante do parecer jurídico contábil da Casa, esta comissão não tem nada a se opor e dá seu parecer favorável também para que o projeto seja discutido e votado em plenário. Presidente e relator José Antônio Ramos, membro Márcia Abraão de Oliveira e vice-presidente Hélio Donizete de Lima Jardim. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, também após análise do projeto, do parecer jurídico contábil desta Casa, esta comissão não tem nada a se opor e dá seu parecer também favorável para que o PL seja discutido e votado em plenário pelo presidente e relator Fábio Bueno da Silva, membro José Carlos dos Santos e vice-presidente Roberto Zamana. Coloca em discussão o PL. Senhor presidente, essa é só nominal, né? Essa votação é nominal. Nominal não, é normal, quer dizer. Normal.
Está em discussão. Não. Isso aí é projeto de Suplementação. Convênio. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar-se. O PL número 1/2018 foi aprovado por unanimidade. Do Legislativo, turno único de votação simbólica. Projeto de resolução número 1/2018 altera dispositivo da resolução número 10/2015. Solicita ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do PL e de seus pareceres. Projeto de resolução número 1 de 15 de fevereiro de 2018, que altera o dispositivo... Gostaria de solicitar a dispensa da leitura do projeto de resolução e os pareceres que sejam lidos só conclusivo, que todos os vereadores já têm cópia. Submeto ao plenário o requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira, solicitando a dispensa da leitura do projeto e dos pareceres, lendo só a parte conclusiva. Coloque em discussão o requerimento. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar-se. O requerimento verbal da vereadora Márcia Abraão de Oliveira foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro secretário que leia só as partes conclusivas. Parecer contábil, Maria Eliette Varone. Sendo assim, que o compete e orienta que o projeto seja remetido ao controle interno para emissão de parecer e após a Procuradoria Jurídica e comissões desta Casa de Leis, para então tramitar em plenário. Parecer jurídico. Assim, não há qualquer empecilho para que sua deliberação plenária, sendo que o quórum para sua aprovação é de maioria simples. Parecer do controle especial. Com relação à tramitação do projeto, entende-se que o mesmo deve ser encaminhado à Procuradoria Jurídica e após as comissões pertinentes para que se manifestem para a deliberação em plenário. Este é o parecer da responsável pelo controle interno, Elisângela das Neves Silva. Parecer da Comissão de Justiça e Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Após a análise do projeto e do parecer jurídico, contábil e controle interno desta Casa, esta comissão entende que o projeto está apto a ser discutido e votado em plenário. O presidente e relator Hélio Donizete de Lima Jardim, membro Pedro Donizete de Godoy e vice-presidente José Antônio Ramos. A Comissão de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, também após analisar o projeto e diante do parecer jurídico e contábil e do controle interno desta Casa, esta comissão não tem nada a se opor e dá seu parecer favorável para que o projeto seja discutido e votado em plenário. Presidente e relator José Antônio Ramos, membro Márcia Abraão de Oliveira e vice-presidente Hélio Donizete de Lima Jardim. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, também após análise do projeto e do parecer jurídico e contábil de controle interno desta Casa, esta comissão também não tem nada a se opor e dá seu parecer favorável para que o PR seja discutido e votado em plenário. Presidente e relator Fábio Bueno da Silva, membro José Carlos dos Santos e vice-presidente Roberto Zamana. Coloco em discussão a resolução número 10/2015. O senhor presidente, eu vendo... O vereador vai usar a tribuna, depois de Vossa Excelência também usa a tribuna. Senhor presidente e demais vereadores, o Assis aqui presente, internautas, boa noite. Diante do projeto apresentado, e até pela justificativa do próprio projeto, porque já existe uma resolução 10 de 2015 que define um valor de R$500, né, para adiantamentos, e a justificativa aqui no projeto, é para que esse valor não está atendendo à necessidade, né? Eu acho que já ocorreu nesta casa de alguém vir apresentar notas, né, e não conseguir receber porque o valor estourou e não teve condição de ressarcir, às vezes, o próprio vereador.
E o projeto aqui aumenta de 500 para 1.500, né? É um dinheiro para que você possa ter no caixa, para que você possa ir trabalhar com esse dinheiro. Eu entendo que o projeto é pertinente, né? Até porque não é porque está aumentando de 500 para 1.500 que você vai gastar tudo. Não, você vai usar, né? É para que você tenha o dinheiro aqui em caixa, para que você possa efetuar os pagamentos, os pequenos pagamentos da Câmara. Isso para facilitar o trabalho da própria Câmara, né? Então, diante dessa situação, eu gostaria de pedir o apoio de todos para que votasse a favor, né? Talvez quando foi feita essa resolução de R$500, talvez atendesse à necessidade. Só que hoje não está atendendo mais de acordo com o que está dizendo o projeto. E diante desse fato, acho que eu não vejo problema algum da Câmara aprovar esse projeto de resolução, dando uma situação melhor de trabalho para quem estiver aqui na presidência. Tá? Muito obrigado e peço o apoio de todos em relação a esse projeto. Favorável ao projeto. Presidente, primeiro, segundo secretário, senhora e senhor vereador. Senhor presidente, eu não sou contra, não, né? Tá aí no caso o legislativo de R$500 passar aí no caso para 1.500, no qual isso vai ajudar mais o servidor, né? Eu só quero fazer um questionamento, senhor presidente, que me deixou um pouco aqui confuso, e eu gostaria que o senhor, a gente já tem o conhecimento da resolução 2015, ela diz no caso que esse dinheiro ela será mantido por servidor, né? Por servidor, que seria presidente e mais os gastos que a casa tem no dia a dia, junto com os funcionários. Seria viagem para eles poderem estar indo fazer cursos, pedágio, compras, né, de acessório aqui dentro para manter, no caso, o legislativo. Mas o que diz a resolução, se eu tiver me enganado, eu gostaria que a presidência me corrigisse, que esses gastos são por servidor. Aqui ela não engloba o vereador, né? Ela não engloba, no caso, os gastos dos vereadores. Então, eu acho que tem esse pequeno problema, né, nessa resolução. Então, eu vejo a resolução, né, que ela está dando autonomia para o servidor público da casa. Mas para nós, vereador, eu não vejo essa vantagem. Eu gostaria que essa resolução me colocasse, né, nessa situação de que eu pudesse gastar o dinheiro do servidor. E eu acredito que essa resolução, senhor presidente, eu gostaria que o senhor trabalhasse acima disso, mas eu não vejo que nós, vereador, pudesse estar sendo autorizado aos gastos. É só servidor. Aqui só diz servidor. A gente vê outras resoluções, ela diz, né, vereador, nas outras, mas essa nossa aqui não diz, senhor presidente, não diz que nós, vereador, podemos gastar o dinheiro do servidor. Eu não sou contra, não, acho que a casa tem que ter sim, para que os nossos servidores aqui possam estar mantendo a casa. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas esse pequeno questionamento que eu faço, né? Até eu gostaria, e vou fazer um pedido de informação para o nosso jurídico da casa, para ele me informar a respeito disso. Então, é só esse questionamento. Eu não sou contra, não, de 500 passar para 1.500. Então, eu acho só que a servidora aqui, ela já pode dar um esclarecimento para o senhor, que eu também não me atentei nisso, porque eu me atentei só no valor, porque nós tivemos um problema com o valor. Agora, a questão de pagamentos é feita há vários anos, e ela sabe explicar como que funciona. Eu sei que me informaram que não pode abrir adiantamento em nome de vereador, mas parece que as despesas dos vereadores, comprovado
o ato que o vereador foi deslocado a serviço da Câmara é reembolsado. Acho que ela pode explicar melhor. Então não estamos errados. Senhor presidente, eu acho que Deixa só ela concluir. A nossa resolução está errada. Não, deixa nós só estamos ela concluir gastando. o raciocínio. Deixa só ele terminar de concluir. Não, por favor, eu gostaria de entender. Efetivo. Da quantia que seja. E funciona assim. Para caso do vereador, é feito mediante o reembolso. Você trazem a notinha, a gente confere para ver se está tudo certo, a gente faz o reembolso. Eu até coloquei no parecer de compra interna, explicando esse fato de que o aumento pode gerar também notificação pelo Tribunal de Contas e que, usando tal parte administrativa da gente, R$500 estava de bom tamanho. A gente não tem gasto maior que isso. Só que aí eu pedi para que as comissões notificassem esse aumento. No caso, foi para dar maior liberdade para o professor viajar, sem esse dinheiro para o professor fazer reembolso para vocês. Só uma parte, vereador? Só uma parte? Eu concordo com o que a servidora Elis, que ela é responsável pelo controle interno, ela está falando. Só que, porém, só para o presidente ficar atento, eu pesquisei em todas as câmaras municipais, as resoluções elas são específicas. A de servidor, ela pode ser feita numa mesma resolução, só que é o seguinte, a resolução, numa resolução, ela tem o gasto com o servidor e um gasto com o vereador, que são gastos diferenciados. Por exemplo, como ela disse que ela é responsável pelo controle interno, que R$500 é de bom tamanho, porque esses R$500, quando eu estava de presidente, era aberto o adiantamento de R$500 para pagar correio, pagar pequenas despesas, que os vereadores não tinham acesso a nenhum gasto, não foi pago porque a gente não tinha uma resolução que especifica o gasto com o vereador. Então, no meu ponto de vista também, eu entendo que para poder ter os gastos do vereador, teria que criar uma resolução, que até o vereador José Carlos falou que vai fazer um pedido para o Sérgio Helena, que hoje é procurador jurídico aqui da casa, porque a gente entende dessa forma, que a resolução, ela teria que ser criada uma resolução, poderia ser numa resolução só que uma é de servidor e outra é específica para vereador. Só isso, obrigado esse questionamento, senhor presidente, não, esse questionamento é feito... A resolução está mudando o valor, só. Né? Muda a resolução. Não, esse questionamento, porque nas outras, onde a gente pesquisou, né, é onde a gente fomos, né, até eu e o vereador Pedro tivemos junto, lá diz servidor e vereadores, tá entendendo? Então a nossa não diz, a nossa só diz servidor. Então eu vejo que a nossa resolução, ela tinha que ser, né, mudada, para que os vereadores, eu não sou contra, o vereador foi fazer o trabalho dele, ele tem mais que receber mesmo. Ele comeu, ele bebeu, ele gastou, então ele tem que ser reembolsado. Mas a nossa resolução diz que é só servidor. Então esse questionamento que eu fiz, tá, para que o servidor responsável, o senhor presidente, possa analisar junto com o jurídico melhor, né, no caso seria a nossa resolução. Então eu sou favorável esse aumento né, de 500 para 1.500, porque eu acredito que o nosso servidor aqui, eles passam apertado para trabalhar com R$500, né? Então eu sou favorável. Mas o meu questionamento, senhor presidente, é só isso. Não, mas eu vou, e se Vossa Excelência puder até protocolar por escrito, aí o procurador jurídico esclarecer isso aí, e se tiver necessidade, ele cria uma nova resolução. E a casa delibera e se aprova ou não. Mas eu até vou me abster dessa votação, porque eu também fiquei na dúvida, porque nós estamos usando essa resolução que foi feita pelo vereador Pavese, na época, ele não pensou nas viagens, acho, dos vereadores, né? Viagem, curso. Então, eu sou favorável também até então, 1.500. A minha parte da discussão é até isso, a questão... Não, presidente, eu até concordo, não estou nem falando da alteração, estou falando que a gente precisa rever isso aí, para a gente estar amparado, todo mundo está amparado. Porque só por isso. A gente sabe que no ano passado tivemos problema de reembolso. O vereador Carlinho teve, eu tive por várias vezes. Você sai viajar, sai em atos oficiais, quando você chega aqui o adiantamento acabou. Olha, aí você vai, a menina informava, mas agora tem que abrir outro.
Ah, tudo bem. Só que eu não posso pagar essa nota sua, porque agora eu vou abrir com a data de amanhã e a nota sua é a data de hoje. Você, quer dizer, Não, você, eu até você perdia tudo a ver. Eu só estou falando para melhorar para os vereadores, não é? A minha crítica é construtiva, não é contra a presidência. Eu quero justificar aqui meu voto. Eu vou votar ao contrário, eu não vou nem me abster e nem sou favorável, porque eu acho que o valor de R$ 1.500 para os gastos, como a Elis, que é do controle interno, ela citou que R$ 500 está de bom tamanho para os gastos da casa, eu também concordo com a forma dela pensar. R$ 500 acho que para os gastos da casa, eu tive aqui de presidente, eu acho que já a gente não gasta mais que isso com os serviços administrativos aqui da casa e com os cursos que, quando eu estava na presidência, a doutora Márcia chegou a fazer curso, acho que a Eliette chegou a fazer curso, a Elis chegou a fazer curso, e esses R$ 500 deu para cobrir o pagamento com os gastos com ela. E eu interpreto da seguinte forma, que essa resolução ela não pode ser paga os gastos dos vereadores com alimentação, com viagem, enfim, com outras coisas. Então, o meu voto é ao contrário por causa disso, e quero deixar justificado que conste em ata também, presidente. Isso vai constar. Eu estou tranquilo, porque quando eu cheguei nessa casa, foi orientada pela procuradora sobre a questão das despesas dos vereadores. Então, se ela me conduziu ao erro, porque para mim é diferente. Se ela falou que podia fazer o reembolso, a própria controladora interna que assina junto comigo, foi feito o reembolso, ela sabe que ela podia pagar, senão acho que ela não pagava as despesas dos vereadores. Agora tem que ver aonde eles se apoiam para poder também custear as despesas dos vereadores. Mas deve ter apoio, porque senão não ia ser feito. É um comunicado do Tribunal de Contas que permite esse tipo de reembolso. Então, mas eu acho que no meu ponto de vista, essa interpretação é o que porque das câmaras que tem a resolução que especifica. Não é especificado em resolução? É especificado em resolução, porque a resolução ela determina, se o presidente pedir para que faça uma busca em todas as câmaras, ele vai ver que é específico, servidor e vereador. Pode até ser feito numa resolução só que especificando, e nessa resolução, inclusive, ela especifica os gastos com viagem, de que forma é protocolado, como que é feito o ofício, várias dúvidas que eu tenho, por exemplo, aqui da casa, que eu não tenho numa resolução para me amparar a respeito do assunto. Então, a interpretação, pode ser que eu esteja errada com a minha interpretação, mas eu estou justificando meu voto contrário por esse motivo. Eu acho que, viu, presidente, eu acho que essa discussão é bom porque traz com que a gente possa levantar algum questionamento, né? E também resolver e amparar, no caso, até mesmo os vereadores, que somos nós, né? E até mesmo aí, hoje está a sua excelência, amanhã pode ser outro, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Eu vou pedir o questionamento, ela está sendo aplausível, porque a gente tem as discussões para chegar a um bom senso. Então isso é uma alerta que a gente trouxe para casa, né? Não estou aqui fazendo demagogia para, como dizem assim, para se aparecer, não. Eu também me preocupo, porque se amanhã ou depois eu tiver que usar isso daí e eu tiver que responder, fica difícil para mim. Então eu quero também um respaldo, né, na nossa resolução. Não entendo. Então eu só peço mesmo assim o apoio para os demais pares, os pares todos, que aprovem o valor de 1.500, e vou estar consultando o procurador jurídico para que ele possa analisar melhor, e que, se for preciso, que ele crie uma especificação também para o uso de reembolso dos vereadores. Eu acho que nós estamos aí bem dotados de jurídicos. Eu acho que é impossível que nós vamos errar dessa forma aí. Então, foi muito bom o alerta do vereador, entendo, é construtivo, e vou estar acho que ainda essa semana com o procurador, e já pedindo para ele tomar algumas providências se for necessário. Mas peço o apoio dos demais aí na aprovação dessa resolução. Só um pequeno comentário. Gostei da casa nesse momento, porque eu acho que algo tem que ser trazido para esse debate, né? Você discutir o projeto. E a mesa, que é autora, né, mantém o projeto. Então eu também peço aos nobres pares o apoio, né, e se for necessário, a mesa pode depois apresentar uma emenda na resolução e sanar esse problema, né. Mas eu parabenizo aí os vereadores que trouxeram
essa informação, né, para o projeto, para dentro do projeto, e essas dúvidas têm que ser tiradas sim, tem que ser resolvida, porque acho que a casa tem que trabalhar de uma forma o mais possível redondinha total, mas na impossibilidade o mais correto possível. Tá? Então eu peço aos nobres pares o apoio à resolução. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação simbólica, votação única. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contra... Senhor presidente, na votação única, esse ainda vai ter segundo turno, né? Não, a resolução é única. É resolução. Desculpa, Pela abstenção. Não, então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar-se. Pela abstenção. Eu vou abster, senhor presidente. Senhor presidente, esse questionamento que eu levantei, eu vou abster meu voto também. Então, a resolução número 1/2018 teve 5 votos favoráveis, 3 abstenção e 1 voto contrário. Foi aprovado com 5 votos. Quem votou contrário? 3 abstenção, contrário só a Márcia. Convido a todos para a segunda sessão. No caso eu votei. Mas só que eu não precisava votar. É 4 votos favoráveis então? Isso. Porque a abstenção não conta, né? Então foi aprovado por 4 votos 4 favoráveis. Votos. Isso. 3 abstenções. Favoráveis, 3 abstenção e 1 contrário. 4 favoráveis, 3 abstenção e 1 contrário. Só voto. Não, se precisasse empate. Convido a todos para a segunda sessão extraordinária de 2018 a realizar-se após o término da presente sessão para a votação em segundo turno do PL número 1/2018 do Executivo. Convido a todos para que em pé façamos... Gostaria de fazer um pedido para que a gente vai ter mais uma sessão agora, né? Isso. Para a gente rezar a oração de São Francisco no final da outra sessão e a chamada só para o segundo secretário certificar que estão os 9 vereadores presentes, tanto no final quanto na abertura, se isso for possível. Se o plenário assim autorizar. Para mim, sem problemas. Eu acho que em relação à chamada também concordo. É só o segundo secretário referendar a presença de todos. Para mim também sem objeção. Então, o senhor segundo secretário referenda a presença dos vereadores. Senhor presidente, os 9 vereadores estão presentes. Estando todos presentes e nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Abertura dos trabalhos. Convoco o senhor segundo secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores, certificando após o número de presentes. Senhor presidente, os 9 vereadores estarão presentes. Estando os 9 vereadores presentes, há quórum suficiente para o início dos trabalhos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro aberto os trabalhos desta segunda sessão extraordinária de 2018. Ordem do dia. Votação de matérias. Do Executivo. Segundo turno de votação simbólica. Projeto de lei número 1/2018 dispõe de autorização para abertura de decreto adicional especial destinado à execução do projeto Esporte Social com recurso de convênio com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Coloco em segunda discussão o PL. Não havendo discussão, coloco em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar-se. O PL número 1/2018 do Executivo foi aprovado por unanimidade. Convido a todos para que em pé façamos junto a oração da paz atribuída a São Francisco de Assis. Fazei instrumento de nossa paz. Onde houver ódio, que o leve ao amor. Onde houver ofensa, que o leve ao perdão. Onde houver discórdia, que o leve à união. Onde houver dúvida, que o leve à fé. Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria.
onde houver trevas, que o leve à luz. Ó Mestre, fazei que o procure mais, consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. O senhor segundo secretário fará a última chamada dos senhores vereadores presentes. Hélio Donizete de Lima Jardim. Presente. Fábio Bueno da Silva. Presente. José Antônio Ramos, presente. José Carlos dos Santos. Márcia Abrão de Oliveira. Presente. Milton Custódio. Presente. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy. Presente. Roberto Zamana. Presente. Senhor presidente, os 9 vereadores estão presentes. Nada mais havendo, estando todos os vereadores presentes, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos. Sumiu? Boa noite. Boa noite.